mas receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Programa Novo Tempo convida você para a segunda conferência Unção e Avivamento. Ministração Pastor Leandro Spence. Dias 24, 25 e 26 de julho, às 19 horas, no Hotel Vila Oeste, na Avenida Presidente Dutra, 870, Ilha de Santa Luzia. Entrada, 1 quilo de alimento não perecível. Glória a Deus. Seja bem-vindo a mais um programa Novo Tempo, tempo de conhecimento de Deus, tempo de entrar em profundidade no relacionamento com o Senhor, tempo de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Nós estamos aqui para anunciar as boas novas que há somente em Jesus, o Evangelho que traz a salvação. Ao confessar o nome do Senhor Jesus, receba Cristo na sua vida hoje, seja muito abençoado. Nós estamos aqui felizes com tudo o que aconteceu ontem na conferência de avivamento e unção do programa Novo Tempo, onde estiveram presentes a equipe Holy Spirit, o pastor Leandro Spence, onde Deus manifestou o seu poder, batizou com o Espírito Santo, avivou muitas pessoas, muitas palavras proféticas foram liberadas naquele lugar, lá no Hotel Vila Oeste, às 19 horas, e você está convidado a comparecer hoje também. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Começa às 7 horas e amanhã, a partir das 14 horas, você também pode comparecer no local do evento com a ministração do pastor Leandro Spence, homem usado por Deus para o avivamento da Igreja do Senhor Jesus. E o Senhor já tem colocado aqui no meu coração uma palavra. A palavra de Deus em Colossenses 3 exorta à santidade e ao amor fraternal. E a palavra nos mostra algo tão incrível, algo que tira de nós toda a nossa ansiedade, toda a escravidão com as coisas dessa terra. A palavra diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Será que você pode pensar nisso hoje? Pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Porque já estáis mortos e nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Já estáis ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Portanto, a nossa terra, a nossa pátria é no céu. E aquele que confessa o nome do Senhor Jesus tem essa esperança, porque através dele nós obtemos a vida eterna. Que venha o teu reino, Senhor, que venha a tua cultura, a cultura do céu, sobre as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Fica conosco, nós vamos ao intervalo, voltamos já com o pastor Leandro Spence, é o nosso ministrante da conferência de avivamento do programa Novo Tempo. Tem um chamado poderoso de avivamento. Fica conosco, após o intervalo, entrevista com o pastor Leandro Spence. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Programa Novo Tempo convida você para a segunda conferência Unção e Avivamento. Ministração Pastor Leandro Spence. Dias 24, 25 e 26 de julho, às 19 horas, no Hotel Vila Oeste, na Avenida Presidente Dutra, 870, Ilha de Santa Luzia. Entrada, 1 quilo de alimento não perecível.
palavra de Deus, em João 14:16, Jesus nos faz uma linda promessa. Ele diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós para sempre. Nós convidamos o pastor Leandro Spence para falar a respeito desse relacionamento com o Espírito Santo. O pastor Leandro Spence teve sua vida radicalmente transformada quando conheceu o Espírito Santo como seu melhor amigo e mais íntimo amigo. O resultado de tudo isso foi um chamado poderoso de avivamento para as nações. Aleluia. Como nós amamos ver a manifestação do poder de Deus. E como é lindo o encontro maravilhoso com o pastor Leandro Spence, que carrega em si essa maravilha de ser usado para o avivamento da Igreja do Senhor. Seja bem-vindo, meu pastor. Obrigado. Obrigado. Amém. Pastor Leandro, eu sei que muitas pessoas desejam conhecer a sua história. O pastor Leandro tem um chamado onde o Senhor usa de uma forma muito poderosa para o avivamento da igreja, para curas, para maravilhas, para batismo com as línguas. É uma ministração poderosa. E quando eu li um pouquinho a respeito da história do pastor, eu fiquei encantada com a transformação que o Espírito Santo faz em nós. Aquele que nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Pastor Leandro, nós vimos que você nasceu num lar cristão. E eu queria que você falasse pra gente, você disse que a sua mãe insistia para você ir na igreja, mas você queria saber de outras coisas. Que outras coisas? Sim, a paz do Senhor Jesus para todos. A minha mãe, ela foi criada em um lar cristão e eu nasci nesse lar, nesse berço, pode-se dizer assim, evangélico, mas um berço bastante tradicional. E eu não gostava de ir à igreja porque eu preferia bebida, preferia brigas na rua, preferia fugir da polícia, preferia encrencas, né? E, bom, basicamente é isso. Então, como foi que você teve esse encontro com o Espírito Santo? Sim. Então, como o ambiente da igreja era muito tradicional, inclusive várias ministrações, elas não eram nem mesmo pregadas, elas eram lidas. E não havia manifestação da presença do Senhor. E por isso eu não tinha interesse nenhum em ficar dentro de uma igreja. Eu disse, todo mundo sentado aqui, olhando para alguém falando ou lendo a ministração, ouvindo louvores lindos, cânticos lindos, muito bem afinados, sempre cantados em 4 vozes, mas sem a manifestação real de Deus, eu não via nada acontecendo, eu não via nenhuma cura acontecendo, eu não via ninguém sendo transformado, muito pelo contrário, eu via pessoas que estavam ali sentados no banco da igreja, mas minutos depois estavam tendo encrenca lá fora, e eu disse, eu não quero isso. Não é mesmo? E a minha mãe, ela insistia muito para nós irmos para a igreja, mas eu não sentia interesse, né? Até que um dia
eu fui convidado por um amigo para que nós fôssemos para uma igreja nova, para um ministério novo de um pastor que vinha de Curitiba até a cidade onde eu morava, que era no interior. Viajava dezenas de quilômetros para ministrar um culto a cada 15 dias. E o meu amigo, que era um amigo de bagunça, ele disse assim: você precisa ver a filha do pastor. E eu fui para a igreja para conhecer a filha do pastor, não para conhecer o que estava acontecendo lá. E o Senhor, ele usa de artifícios incríveis, né? E quando eu cheguei lá, a filha do pastor, ela não me deu bola. Mas o que eu ouvi lá mudou a minha vida. Então, eu vi pessoas falando em uma linguagem que eu nunca tinha visto ninguém falar. E eu até falei, né, com o pastor após o culto. Eu disse: pastor, desculpa, o senhor não me conhece, mas eu queria fazer uma pergunta. Aquela senhora que estava sentada lá, ela é árabe? Ele disse: não, por quê? Aí eu disse assim: porque eu ouvi ela falando em árabe, orando a Deus em árabe, cantando em árabe. Aí ele deu risada, ele disse: não, meu filho, vem cá. Aí ele sentou comigo e ele explicou pela primeira vez na minha vida, isso que eu nasci em um lar, em um berço cristão. Ele explicou pela primeira vez na minha vida o que eram as línguas estranhas. O que era o dom do Espírito Santo. E com isso, eu me interessei, eu disse: existe algo diferente, existe algo a mais acontecendo. E então eu passei a buscar o poder de Deus. Eu sinceramente eu não conhecia muito a Deus, mas eu queria aquele poder que eu estava vendo. E eu ouvia falar sobre as curas, eu ouvia falar sobre os sinais, e eu queria aquilo. Mas quando eu comecei a buscar o poder, o que eu descobri foi, na verdade, uma intimidade com Deus. E eu buscava o Senhor Jesus, orava ao Pai, mas faltava algo. Faltava. E até que um dia alguém me trouxe um livro maravilhoso chamado Bom Dia, Espírito Santo, do pastor Benihim. E quando eu comecei a ler aquele livro, eu estava até em um lugar público. Muitas pessoas não cristãs ali. E o livro, ele te apresenta o Espírito Santo não como um poder, como uma nuvem, como uma pomba, como um fogo, mas como uma pessoa. E quando eu fui lendo, eu disse: eu encontrei o que eu procurava. Era isso que eu procurava. Eu queria um relacionamento real com Deus. Eu queria viver em intimidade, eu queria ouvir Ele falando comigo. Eu queria não apenas ouvir, mas vê-lo e senti-lo. Senti-lo fisicamente me tocando, eu tocando Ele, abraçando Ele. E um determinado ponto, o livro, ele te convida a você fazer o convite para o Senhor Espírito Santo para que Ele seja seu amigo. É um convite simples, não é mesmo? Que muda uma história. E aí, o meu coração começou a bater muito forte. E eu fui até me tranquei em um banheiro público, porque eu estava em um ambiente público. Eu disse: eu não posso esperar eu chegar em casa, eu preciso fazer isso agora. Aí me tranquei, né, naquele banheiro público. Me ajoelhei até naquele chão. Que sinceramente a gente jamais ia se ajoelhar, né? Mas eu fiz isso porque eu queria demais, né? E eu fechei o olho e eu disse: Senhor Espírito Santo, eu não o conheço, mas eu quero viver aquilo que o pastor Benihim vive. E eu quero sentir aquilo que ele diz que ele sentiu. Eu quero sentir o teu poder como correntes elétricas. Eu quero sentir, eu quero viver isso. E eu quero te conhecer. E eu fui muito sincero. Sincero como eu jamais fui na minha vida. E aí eu fiquei esperando, né, para ver se acontecia algo. E nada acontecia. Aí eu abri o olho, o vaso sanitário ainda estava na minha frente. Você vê que isso, nós vemos isso, uma liberdade muito grande de se conversar com Deus. Né? E aí eu olhei aquele vaso sanitário lindo, ainda estava ali na minha frente. Mas aí eu disse: bom, eu fui sincero com o meu Senhor. E eu saí e voltei para o lugar onde eu estava, sentei e continuei lendo, porque eu pensei: se nada aconteceu é porque faltou algo para eu fazer.
E então, quando eu abri o livro de novo para continuar a leitura, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu fui coberto por uma nuvem. Literalmente uma nuvem. Ela pousou em cima de mim. E eu sentia ela fisicamente em cada parte do meu corpo, uma nuvem. E uma atmosfera, ela se formou. E eu passei a sentir a presença de Deus em um nível que eu jamais conhecia. E então ele disse, eu aceitei o seu convite. Nossa. E imediatamente eu comecei a rir e gargalhar. Era uma alegria que saía de dentro de mim, borbulhava do estômago e vinha para cima. E eu gargalhei tanto que as pessoas que me conheciam estavam ao meu redor. Elas olharam para mim e disseram, conta a piada para nós, porque nós queremos rir também. Mas não havia piada. Era alegria pura e genuína. E eu ria de chacoalhar o barrigão. E a partir de então eu me senti apaixonado. Quando alguém está apaixonado, você não precisa dizer para ele que ele está apaixonado. Ele sabe que ele está. Ele só pensa nisso. Ele acorda pensando nisso. Ele almoça pensando nisso. Ele janta pensando nisso. Ele toma banho pensando nisso. Ele caminha na rua só pensando no grande amor da sua vida. E eu disse, meu Deus, eu descobri o amigo que eu sempre queria, que eu procurei. E então, eu olhava para o céu e tudo tinha mudado. Tudo tinha mudado. Eu olhava para as pessoas, tudo tinha mudado, para a parede, tudo mudou. Tudo. Eu disse, meu, o que está acontecendo? Então o Espírito Santo me disse, em voz, e foi então que eu passei a ouvi-lo em voz. Ele disse, hoje começa um novo tempo. Nossa. Então à noite, no meu quarto, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, o coração palpitava e batia forte porque eu queria ficar com ele, eu queria descobrir essa nova amizade. E a Bíblia, ela diz que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E nós sabemos, hoje nós sabemos, que quando nós fazemos aquilo que está escrito em Romanos 10:9, né? Quando nós cremos que Deus Pai ressuscitou a Jesus dos mortos e com a nossa boca nós confessamos que Cristo é o nosso Senhor, nós somos salvos. E nós somos salvos por quê? Porque nós recebemos o Espírito Santo morando dentro de nós. O Espírito do Senhor, ele mora dentro de cada filho de Deus, mas o relacionamento com ele precisa ser conquistado, precisa ser desenvolvido. Isso ninguém tinha me falado. E ninguém tinha me dito que o relacionamento com Deus aqui será principalmente através da pessoa do Senhor Espírito Santo. Ninguém tinha me dito isso. Eu orava a Jesus, orava ao Pai, mas eu me sentia muitas vezes como se assim, será que Ele está me ouvindo? Será que Ele me ouve? Mas quando eu descobri a amizade com meu melhor amigo, tudo mudou. Nunca mais eu me senti sozinho em uma oração. Nunca mais eu me senti sozinho na vida. Nunca mais. E a partir de então passou a acontecer o mais incrível. E naquele dia eu cheguei no meu quarto e eu disse, Senhor Espírito Santo, será que o Senhor pode vir aqui e ficar comigo aqui no meu quarto? E eu senti pela primeira vez na minha vida uma brisa entrando pela janela, um vento. E naquele dia não tinha vento nenhum na cidade. Mas um vento entrou. Então a glória dele encheu o meu quartinho. Eu comecei a rir e gargalhar de novo. E ele falava comigo. E eu falava com ele. Eu fazia perguntas para ele. Eu queria saber tudo dele. Aleluias. E a partir de então, cansado ou não cansado, chegava do trabalho, às vezes o dia muito estressante, começava a trabalhar, às vezes 5 horas da manhã, voltava para casa, às vezes 11 horas da noite. Eu tinha que dar tempo para minha família, para as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas lindas que puxaram a mãe, graças a Deus, obrigado Jesus. E elas queriam ficar comigo, e a minha esposa também. E eu dava atenção para elas, fazia massagem no pezinho da minha esposa, né? Porque isso é o papel de todo marido, né? E coçava a cabecinha dela e eu ouvia tudo que ela tinha para dizer. E depois que todo mundo já estava dormindo e eu muito cansado, eu fazia uma chaleira de café inteira, tomava a chaleira de café toda,
para ficar acordado, porque eu tinha que ficar com meu melhor amigo. E eu entrava na minha salinha de oração e ficava com o meu Senhor. E aí passou a acontecer o mais incrível. Eu dizia: Senhor Espírito Santo, o Senhor pode, por favor, vir e me ajudar a orar? Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, Ele nos ajuda a orar porque nós não sabemos pedir como convém. E é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. As palavras, todo mundo conhece essa palavra como sendo a oração em línguas. Ele vai te ajudar a orar quando você orar em línguas. Não, é muito mais profundo que isso. E eu o convidava, e literalmente aquele som do vento veemente e impetuoso do dia de Pentecostes, que todo mundo conhece, já ouviu falar, já leu milhões e milhões de vezes, passou a acontecer lá na minha salinha. Quando eu convidava o meu Senhor, aquele vento veemente e impetuoso enchia toda a sala. Literalmente ouvido, não apenas sentido, mas ouvido. E eu disse: meu Deus, isso não aconteceu apenas no passado, está acontecendo hoje. E o segredo é a intimidade com o Senhor, o segredo é querer ser amigo dEle, o segredo é você entrar na presença dEle, não para pedir, mas para ficar com Ele. Numa época uma vida tão ativista, é lindo ver alguém dizer: cheguei cansado do trabalho, mas fiz uma garrafa de café e fiquei ali na presença de Deus até altas horas. Isso é maravilhoso. E quantas vezes, quando ficamos ocupados demais, o Senhor fala assim: estou com saudades de você, vem ficar sozinho comigo. Né? Ele tem saudades também de nós. Eu queria saber, pastor Leandro, né, nessa época de conhecimento de Deus, intimidade, isso era segredo assim, para você? Você guardava para você? Era um momento seu? Ou você comentava já com as pessoas? Na verdade, eu preferia guardar, né? Eu preferia guardar porque a maioria das pessoas não iria entender o que estava acontecendo. E o pouquinho que nós comentávamos, muitas delas diziam: isso não é de Deus. Eu nunca ouvi falar disso. Eu nunca ouvi falar que Deus se manifesta dessa maneira hoje. E foi muito boa a pergunta, inclusive, se você me permite. Sim. Eu preciso falar algo aqui que talvez escandalize você, querido irmão, querida irmã. Mas eu preciso contar o que eu tenho visto, sentido e ouvido na presença do meu Senhor. Existem níveis da presença de Deus tão intensos, aonde tempo e espaço deixam de existir. Não é que você não pensa neles, é que literalmente o tempo para. O espaço não existe mais. As pessoas, elas buscam constantemente: eu quero ser arrebatado em espírito, eu quero visitar o céu. Você sabia que o segredo para você poder ser arrebatado em espírito é você viver em intimidade com o Senhor Espírito Santo? Existem ambientes de glória tão intensos, que você sente poder do Espírito Santo entrando por cada poro do seu corpo como choque elétrico puro de altíssimo nível. Existe intensidade desse poder porque você está na presença do Senhor Espírito Santo. Você está perto dele, daquele que ungiu a Jesus, daquele que derramou seu poder sobre o próprio Senhor Jesus e que ungiu ele para evangelizar os pobres, curar os enfermos, libertar os oprimidos do diabo e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse mesmo Espírito Santo que está cuidando da igreja, ele quer cuidar de você. E quando você entende isso, que o teu relacionamento com Deus será através da pessoa do Espírito Santo, e você passar a tratá-lo como o Senhor, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Senhor, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Existem níveis tão intensos em que literalmente tempo e espaço deixam de existir. E uma das vezes que eu me recordo, eu estava adorando e sentindo o poder do Espírito Santo sobre o meu corpo, como eletricidade
águas vivas. As águas vivas, elas são eletricidade pura. Todo mundo fala das águas vivas, mas sinceramente a grande maioria nunca sentiu essas águas vivas se manifestando no seu corpo. O poder do Espírito Santo se manifesta como eletricidade, como choque elétrico, e às vezes esse choque elétrico ele se torna em altíssimo nível. A ponto de, por 3 vezes no ministério, eu senti medo de morrer debaixo dessa unção. Todo mundo pede, Senhor, manda mais unção. Eu dizia, Senhor, não manda mais unção. Porque se o Senhor mandar mais uma gota, eu vou morrer. E um desses dias, que eu estava totalmente embriagado nesse poder, sentindo literalmente torpor, vista embaçada, as pernas ficaram moles, eu estava embriagado, eu estava rindo, estava chorando, estava rolando no chão, e o Senhor estava falando comigo com a voz de muitas águas que vinha de todos os lados. E então, quando o tempo e o espaço tinham deixado de existir para mim, Ele me tocou, eu senti uma mão mexendo em mim, Ele me tocou e Ele disse, filho, está na hora de você tomar banho, se vestir para ir trabalhar. E já era 6 horas da manhã. E uma outra vez, e eu preciso contar isso, uma outra vez, o Senhor, Ele disse assim, filho, se eu pedir algo para você, você faz? Eu disse, claro, Senhor, o Senhor já me pediu tantas coisas e todas elas eu tentei atender. Desde dar tudo que eu tinha, desde tirar todo o dinheiro do banco, desde abraçar a pessoa, dar um beijão na testa dela. E aí, o homem era grande. E ele disse assim, vai lá e dá um beijo nesse homem. Eu disse, Senhor, ele vai bater em mim. Ele disse, vai lá dar um beijo na bochecha dele e diz que eu amo ele. Então eu disse, não tem nada que o Senhor não peça para mim que eu não vou fazer. Ele disse, você me dá um abraço. Você pode me dar um abraço? E eu disse, Senhor, o Senhor bem sabe que o desejo do meu coração é te abraçar. O desejo do meu coração é estar pendurado no seu pescoço, estar no seu colo, é te beijar e estar contigo. E ele disse, eu vou te guiar até onde eu estiver em pé na sala e você me abraça. Eu disse, está bem, Senhor. Eu fechei o olho, ele disse, dê 3 passos para a esquerda. Eu dei 3 passos, dê 2 passos para frente, eu dei. Ele disse, dê um passinho para a direita, e eu dei. Então, meu corpo inteiro pegou fogo, porque a presença dele estava ali, em pé, na minha frente. Isso talvez escandalize você. E ele disse, me dá um abraço agora. E quando eu fiz o movimento, eu achei que eu iria passar e iria me abraçar. Mas quando eu abracei, quando eu levei os braços, eu toquei nele, fisicamente, no Senhor Espírito Santo. E quando eu toquei nele, eu recebi uma descarga elétrica de poder que literalmente eu não suportei, eu fui arremessado de costas. E eu caí no chão sentindo o poder elétrico do Senhor Espírito Santo passando pelo meu corpo. Com uma intensidade incrível eu tremia, eu chorava, eu ria. E a voz de muitas águas vinha de todos os lados e o meu Senhor dizia, obrigado por esse abraço. A partir de agora será assim, será assado, e eu te prometo isso e te prometo aquilo. E ele falava comigo e eu fiquei horas ali. O Espírito Santo, ele é real. Ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. E se você realmente deseja viver em alto nível de intimidade com Deus, você precisa entender isso, que Ele, o Senhor da igreja, é o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse, importa que eu vá, porque se eu não for, Ele não virá a vós. Mas quando Ele vier, Ele cuidará de vós e vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar das palavras que eu vos disse e vos anunciará o que há de vir. Aleluia. Aleluia. Foi nesse dia que você compreendeu o seu chamado? Foi no dia das promessas, do seu chamado? Na verdade, foi numa madrugada. Foram alguns dias antes, que ele disse assim, filho, eu sei que você não está buscando nada, você só quer ficar em intimidade comigo, você quer viver o relacionamento comigo. Mas eu estou te chamando para você fazer 2 coisas para mim. E eu disse chorando, eu disse, pode falar, Senhor. Era de madrugada, minha esposa estava dormindo, as minhas filhas estavam dormindo. E a glória dele enchia todo aquele quarto. O poder dele cobria
o meu corpo como um choque elétrico fazendo muito forte. E ele dizia assim: eu estou te chamando para 2 coisas. Você vai falar sobre a intimidade comigo e você vai ensinar o meu povo sobre o meu poder. Você vai ensinar os meus filhos sobre a manifestação do meu poder. E eu disse: Senhor, como isso será? Se eu nem conheço o seu poder, eu não sei nada sobre ele. Eu sou um leigo, eu não sei nada, eu nunca participei de uma faculdade teológica, nunca sonhei com isso. E ele disse: mas eu te ensinarei. E a partir de então, noite após noite, de madrugada, o Senhor dizia: você sentiu isso? Eu disse: senti. Ele disse: agora, se imagine como criança, faça assim, faça assado. E eu fazia o que ele estava me mandando, e eu senti o poder vindo diretamente do céu como um raio e descendo sobre mim, energizando todo o meu corpo, deixando... Eu me sentia como uma bateria de carro, elétrica. Sentido não... eu acho que eu estou... Não, eu sentia fisicamente. Porque a presença de Deus, você sente ela no seu coração, mas o poder dele você sente na carne. Você sente fisicamente. E aí o Senhor Espírito Santo dizia assim: agora você acessou o meu poder. E eu disse: mas existe esse livre acesso? Ele disse: existe. O Senhor Jesus disse assim, que todo aquele que não receber o meu reino como uma criança jamais conseguirá entrar nele. Todas as pessoas entendem essa palavra como o Senhor Jesus falando de salvação. Ele não estava falando de salvação. Ele estava falando de acesso. Ele estava falando de acessar o reino, acessar a glória, acessar o poder. Então eu entendi uma das chaves principais Então eu entendi o porquê o poder de Deus ele não se manifesta em muitas igrejas, porque as pessoas estão mais preocupadas com seus ternos, com as suas gravatas, com o seu sapatinho lustrado, com o perdão da palavra, estão mais preocupados com a imagem que eles vão transmitir, com as palavras bonitas, do que ser uma criança na presença do seu Senhor. Porque o culto é para ele, não é para as pessoas. Sim. Então, o Senhor foi me treinando e ele dizia: agora, libere o poder. Eu disse: Senhor, como faz isso? Ele disse: você se lembra que veio aquele homem e disse assim para o Senhor, aquele leproso, disse: Senhor, se queres, torna-me limpo. E o Senhor Jesus disse: eu quero, seja limpo, e tocou nele. Ele disse: no momento que o Senhor Jesus tocou nele, o meu poder foi liberado através da sua mão e entrou naquele leproso, limpando ele da lepra. Eu disse: então é assim que funciona. E aí o Senhor, Espírito Santo, ele me disse: você se lembra da mulher do fluxo de sangue? Eu disse: lembro. Eu já ouvi essa história muitas vezes. Ele disse: o que aconteceu lá? Eu disse: ela tocou o Senhor. E ele disse: então o que ocorreu? Eu disse: ela foi curada dele, não antes. Eu disse: o Senhor Jesus disse: de mim saiu virtude. Ele disse: isso mesmo. Para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas sejam batizadas com fogo, para que as manifestações de poder aconteçam, é necessário que o meu poder seja manifesto. Então o céu se abriu e eu comecei a entender o segredo do Evangelho. Eu disse: meu Deus, nunca ninguém me ensinou isso. E a partir de então, ele dizia: libera a minha unção. E eu disse: como eu faço isso? Ele disse: você se lembra que o apóstolo Paulo, ele escreveu que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas? Ele estava falando do quê? De controle. Eu disse: é. Ele disse: então, quando eu libero o meu poder sobre você, eu te dou o controle para você liberá-lo a hora que você quiser, ou bem entender, ou quando eu te pedir. E eu disse: é assim que funciona. Ele disse: é, libera. E quando eu liberei, desejando que a unção saísse de mim, ela saiu. E todo aquele choque apagou. Ele disse: você sentiu como a eletricidade apagou? Eu disse: eu senti, Senhor. E agora? Ele disse: calma, não se desespere. Acesse o meu poder de novo. Eu disse: como eu faço isso? Ele: se imagine como criança, você está em pé diante do Senhor Jesus e você é apenas uma criança. E eu disse: por que essa imagem de criança? Ele disse: porque o teu coração receberá com essa imagem um sentimento de humildade e simplicidade. E humildade e simplicidade sempre foram chave no reino de Deus. E quando eu me imaginei como criança, imediatamente eu senti como um raio descesse sobre mim de novo.
Imediatamente a eletricidade cobria todo o meu corpo e eu me sentia elétrico de novo. Ele disse, você sentiu? Eu disse, Senhor, Senhor, parece que veio mais forte. Ele disse, exatamente. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você imparte, mais eu te concedo. A cada ministração, um novo nível vem sobre você. Quanto mais você dá, mais eu te devolvo. Todo mundo diz que essa palavra de dar e receber está baseado apenas em dinheiro. Quanto mais você dá, quanto mais você semeia, mais você receberá de volta. Não. O reino de Deus inteiro está baseado em cima dessa chave. Principalmente o poder dele. Por isso, quanto mais você ministra a unção, mais unção o meu Senhor te devolve. Então é para o teu benefício próprio. Quanto mais você ministra a unção que é dele, o poder que é dele, os dons que são deles, a autoridade que é dele, porque a Bíblia diz muito claramente que quem opera tudo em todos, quem distribui particularmente como ele bem quiser e bem entender, não é eu e não é você, é somente um, o Senhor Espírito Santo. É ele que ungiu a Jesus, é ele que distribui os dons hoje, é ele que levanta obreiros, é ele que distribui ministérios, é ele, o Senhor Espírito Santo. E ele faz isso para crescimento da igreja do Senhor. E quando tudo isso começou a acontecer, essa promessa que o Senhor te fez, e o seu ministério começou a ser desenvolvido dentro dessa atmosfera de poder, qual foi o seu sentimento? Aconteceu assim. Enquanto ele estava me treinando na sala de madrugada, eu passei a notar coisas impressionantes acontecendo. Por causa do meu desejo de ser íntimo dele, de conversar com ele. Eu não estou falando de orar ao Espírito Santo, eu estou falando de falar com ele junto com o Espírito Santo, adorar a Jesus e orar ao Pai. Quando eu tentei adorar o Espírito Santo, ele disse para mim, não. Não é a mim que você deve adorar, é somente um, a Jesus. E aí eu entendi aquela palavra que o Senhor Jesus disse o seguinte, quando vier o Espírito da verdade, ele me glorificará, porque ele há de receber do que é meu. Então eu passei a aprender com ele, passei a passar tempo com ele, investir tempo na minha amizade com ele. Como eu investiria uma amizade com você ou com qualquer outra pessoa que eu gostaria de ser amigo, eu passei a passar tempo com ele. E o que passou a acontecer é o mais incrível. Sem eu perceber, quando as pessoas chegavam perto de mim, elas começavam a tremer e chorar. E eu disse, o que está acontecendo? Elas diziam, eu estou sentindo muito a presença de Deus. E eu disse, ué, mas eu não estou sentindo. E elas, eu estou sentindo muito a presença de Deus. E teve inclusive uma vez uma pessoa, quando eu estava na rua, caminhando, e o cobrador do ônibus, ele atravessou a rua, andando mais ou menos próximo de mim. De repente eu senti o poder de Deus vir sobre mim. E aquele homem no meio do asfalto, ele quase caiu, ele caiu assim e já levantou. E ele disse, meu Deus, o que é isso? E eu disse, o que foi? O senhor está bem? Ele disse, o senhor trabalha com o poder da mente, com algo assim? Eu disse, por que, homem? Ele, não, mas você trabalha com esse negócio de misticismo? Eu disse, não, eu sou filho de Deus. Eu sirvo a Jesus. Ele disse, porque quando eu passei perto de você, eu senti algo muito forte e eu caí no chão. Então, passaram a acontecer também das pessoas serem atraídas, como por exemplo, o técnico da empresa de TV a cabo, ele foi lá em casa bater, e eu estava muito apressado, e eu não queria atendê-lo, porque eu estava com muita pressa, eu iria só dizer, não, muito obrigado, fica para a próxima vez. Quando eu cheguei no portão, o meu Senhor Espírito Santo, meu amigo, me disse, eu quero que você o receba. Então todas as minhas prioridades passaram a ser secundárias. E eu atendi aquele moço, ele entrou na minha casa e imediatamente ele começou a chorar. E ele disse, você é crente? Eu disse, eu sirvo a Jesus. Então ele começou a desabafar e ele veio me oferecer um serviço de TV a cabo. E o que aconteceu? Ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Segundos depois, não foi nem um minuto, foi segundos depois, o poder do Espírito Santo desceu sobre ele, batizou ele com fogo, batizou ele com poder. E aquele homem saiu da minha casa. Claro que eu assinei a TV a cabo, mas
Mas ele saiu da minha casa trançando as pernas. Ele disse: eu estou como se estivesse embriagado. O que é isso? Tudo mudou, a parede mudou, a árvore mudou, o chão mudou, você mudou. Eu disse: porque você nasceu de novo. Aleluia. Agora, a presença do Senhor Espírito Santo está morando dentro de você, porque você creu no Senhor Jesus e confessou Ele como teu Senhor e Salvador. Tudo vai mudar a partir de agora, eu disse. E ele disse: eu sinto, eu estou vendo, tudo tá diferente. E aí, durante esse treinamento, o Senhor Espírito Santo, ele não me deixava aceitar convites para ministrar. Eu queria muito, ele disse: não, você não está pronto. E eu rejeitava os convites. Até que um dia, eu recebi um convite. E esse descritivo, ele está aqui na primeira página do livro Segredos da Unção, do Espírito Santo. A primeira ministração que o Senhor Espírito Santo me autorizou a fazer foi numa igreja, e foi numa igreja quadrangular, inclusive. E quando nós começamos a falar, as pessoas começaram a chorar e a tremer, e a presença do meu Senhor inundou aquela igreja de uma maneira que eu fiquei assustado. Elas tremiam e choravam, sentadas nas cadeiras. Tinha gente que parecia que ia cair da cadeira. E eu sentindo todo aquele choque, e o Senhor Espírito Santo me dizia: faça assim, faça assado. Então ele disse: peça para que os meus filhos venham para a frente. E todas aquelas dezenas de pessoas vieram correndo, e eu fiquei assustado. Eu disse: Senhor, o que eu faço agora? Ele disse: vá e toque neles. E tinha pessoas que, quando eu chegava perto, eu sentia o poder de Deus descendo como um raio sobre elas, e elas caíam no chão. Mas não caíam possessas, elas caíam tremendo, chorando e explodindo, falando em línguas, porque o Senhor Espírito Santo tinha acabado de batizar elas com o seu poder. E tudo virou um sonho, tudo ficou um sonho, tudo parece que virou câmera lenta. E ele ia me dizendo, e ia vendo sinais e efeitos especiais, as pessoas brilhavam. E ele me dizia: agora aquele, agora esse, agora aquele, agora profetiza isso, agora você está vendo aquela enfermidade dentro daquele corpo, eu estou curando agora. E o que aconteceu é que em minutos, dezenas e dezenas e dezenas de pessoas estavam todas deitadas no chão, rolando, chorando, outros abraçados com o poste, outros debaixo da cadeira, outros foram parar debaixo da mesinha do púlpito. E elas estavam chorando e louvando ao Senhor Jesus, o Rei da Glória, espontaneamente, não era forçado. E elas estavam embriagadas, como no dia de Pentecostes. Aleluia. E a partir de então passou a acontecer. Glória a Deus. Amados, coisa linda o ministério do pastor Leandro Spence. Queria pedir, pastor, nós só temos 2 minutos. Queria pedir, pastor, para estar orando por você, telespectador. Você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, quer receber o Espírito Santo no seu coração, aquele que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. E você também está convidado a estar hoje à noite conosco no Hotel Vila Oeste, a partir das 7 horas da noite. A entrada 1 quilo de alimento não perecível. Venha estar conosco e ser ministrado também pelo pastor Leandro Spence. Amanhã, a partir das 14 horas, estaremos lá novamente. 1 quilo de alimento não perecível, é a entrada. 14 horas amanhã, no Hotel Vila Oeste, e hoje, às 19 horas, com o pastor Leandro Spence. Oremos? Amém. Querido irmão, querida irmã, feche o seu olho, por favor. Querido Espírito Santo, nos conduz agora, meu Senhor. Repita comigo de todo o teu coração. Diga: Senhor Jesus, eu te confesso agora como o meu Senhor, como o meu Salvador, como o meu Rei e como o meu Deus. E eu te peço, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, e me faça filho de Deus. Agora, de todo o teu coração, diga: Senhor Espírito Santo, eu ainda não te conheço como o Senhor Jesus e o Pai planejaram, mas eu quero te conhecer. Vem morar em mim, vem morar dentro de mim, vem assumir o controle da minha vida. Espírito Santo, faça de mim o filho que o Senhor sempre sonhou em ter na terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Pastor Leandro, uma honra ter você conosco. Para mim é um sonho realizado ter o Pastor Leandro aqui em Mossoró. E o Senhor nos presenteou com essa cobertura espiritual que mudou toda a minha vida, mudou toda a minha estrutura. Também tenho sido muito abençoada com os ensinamentos do Pastor Leandro, com a ministração. E o Senhor tem nos dado muitos presentes. A equipe Holy Spirit, que está aqui também conosco, todos são presentes de Deus para nós, para a minha família e para Mossoró. Amém? Podemos falar o site? Sim, o site. Você quer entrar em contato, conhecer mais um pouco do ministério do pastor Leandro Spence, verificar também a sua agenda? O site é www.guerreirosdoespiritosanto.com. guerreirosdoespiritosanto.com. Amém. Obrigada, pastor. Amém. Amados, lembrando, hoje à noite, 7 da noite, Hotel Vila Oeste. Amanhã, 14 horas, no Hotel Vila Oeste, com o pastor Leandro Spence. Entrada, 1 quilo de alimento não perecível. Você quer acompanhar essa e outras entrevistas, você entra no site programaNovoTempo.com. Tenha um ótimo final de semana na presença do Senhor e seja amigo do Espírito Santo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Você é escolhido dele, você é filho do Senhor. E ele te ama como ninguém. Amém? Eu tenho vivido muitas lutas que têm causado feridas dentro de mim. E cheguei a perguntar: onde estavas tu? Pensei em parar em meio à aflição, querendo, Senhor, sentir a tua mão, buscando em ti direção.